Gente, sabe um negócio que eu percebi? Eu nunca me apresento no começo dos vídeos. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Paula, tá? E se você assistir meus vídeos daqui a mais tempo, olha que você tá escutando minhas dicas aí tudo e você não sabe nem quem sou eu. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais, o que eu trabalho, o que eu faço, o que eu estudo, deixa aqui embaixo que aí eu gravo uns 50 fatos sobre mim. Mas, se o interesse for só em viagem mesmo, aí lascou. Porque a gente tá no meio da quarentena, da pandemia, trabalhando, estudando pra caramba, tem que esperar as próximas férias. Mas com fé, elas virão. É isso. Bom, hoje eu vim aqui pra responder uma pergunta, né, como vocês já viram aí no título do vídeo, que é por que eu voltei pro Brasil. Né? Então, bastante gente me manda lá no Instagram: Paula, você tá no Brasil? Paula, você voltou pro Brasil mesmo, de vez? Por que você acabou seu intercâmbio? E aqui nos comentários do YouTube, eu vi que tem bastante gente também que pergunta, né? E assim, em vários aspectos. Tem gente que eu percebo que pergunta porque tá vivendo um intercâmbio e às vezes acha que quer alguma referência. Por que será que a pessoa voltou, né? Será que é minha hora de voltar? E tem gente que me pergunta assim com um ar de indignação. Tipo, você voltou pro Brasil? Por que você voltou? A Austrália é um país maravilhoso. E é mesmo, né? Mas falam assim de forma como se o Brasil não fosse um país legal. Então tem gente que me pergunta realmente revoltado: por que você voltou? O que você tá fazendo aqui? Fica até um pouco chateado porque a pessoa não me quer aqui. Tô brincando. Mas vamos lá. Então eu vou explicar os motivos que me fizeram voltar. Não acho nem certo, nem errado, mas foram as minhas razões, foram os meus caminhos, né? Então, de repente, se fizer sentido aí pra alguém que tá vivendo a mesma experiência, ou só pra trazer uma explicação mesmo pra quem fica tão na dúvida: caramba, mano, por que essa menina voltou? Então, vamos lá. Só pra retroceder um pouco a história, né? Em janeiro de 2017, eu estava com 25 anos, foi quando eu tinha tudo já feito lá pra realizar meu intercâmbio, né? Eu viajei em janeiro de 2017. Na minha cabeça, na minha concepção, dentro do que eu criei pra mim, eu consegui me organizar da forma que eu queria pra fazer um ano sabático, assim, não era nem intercâmbio. O objetivo era aprender inglês, porque meu inglês era de ruim pra péssimo, assim, era bem zoado. Nunca tinha estudado inglês no Brasil, né? Então eu falei: vou aprender inglês e aproveitar pra viajar, porque eu amo viajar e lá eu sei que eu vou ter oportunidade, até porque eu não vou estar mais em mundo corporativo, então talvez seja mais fácil lidar com férias e com tempo livre. Era isso que eu tinha na minha cabeça, gente. E aí, né, deixei tudo estruturado aqui da maneira que eu podia. Eu já trabalhava numa empresa há 8 anos, já tinha deixado tudo organizado. Vendi o carro, aluguei apartamento, deixei alugado e fui pro intercâmbio. Eu fechei 6 meses quando eu fui. E aí, na minha cabeça, em 6 meses ia ter dado tempo de eu fazer tudo isso que eu falei que eu queria, né? Aprender o inglês top e ter viajado pra caramba. Mas não é assim. E logo que eu cheguei na Austrália, eu tinha também uma coisa na minha cabeça: eu vou viver na Austrália com o dinheiro que eu fizer na Austrália, porque lá o estudante pode trabalhar. No primeiro mês de Austrália eu já consegui emprego, então foi ótimo. Mas assim, na minha concepção, tá? Tem gente que vive os 6 primeiros meses assim de forma muito intensa, muito grandiosa. Pra mim, os 6 primeiros meses foram um período de adaptação. Então, de eu realmente me estabelecer, de eu entender melhor e começar a falar inglês. No trabalho, de eu pegar no tranco. Eu trabalhei como cleaner, eu trabalhei em obra, eu trabalhei em restaurante. Foram esses trabalhos, basicamente, que eu fiz. E então, assim, foi o meu período de me estabelecer. Então, assim, em 6 meses, eu consegui o dinheiro realmente para eu pagar as minhas contas de lá, né? Pagar a escola, pagar meu aluguel, pagar minha alimentação. Mas eu não conseguia juntar pra viajar na época, né? Porque eu fui aprendendo, gente. Foi o meu período de aprendizado lá. Então, eu falei: 6 meses pra mim não é legal, vou renovar. Aí, renovei mais 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Ao todo, eu fiquei 2 anos na Austrália. E eu não cumpri o meu último visto inteiro. E aí eu acreditei que nesse tempo fosse o tempo bastante pra eu fazer tudo isso que eu estou falando pra vocês que eu queria fazer. E foi ótimo. Tanto que assim, faltava acho que uns 2, 3 meses pra vencer meu visto, eu quis voltar. Porque eu queria chegar no Natal de surpresa pro meu pai. E assim, eu considero que eu cumpri os objetivos que eu impus pra mim mesma, né? Então eu aprendi inglês. Não vou falar que eu sou, nossa, fluente. Fluente pra mim é quem nasceu lá, entendeu? Mas hoje eu me viro bem, já até quando voltei pro Brasil, eu trabalhei em uma multinacional que exigia inglês, então, nossa, superei um desafio na minha vida, porque eu nunca achei que eu ia fazer isso, com o inglesinho que eu tinha, né?
E então, assim, aprendi inglês. Pra mim, está de bom tamanho. Pode não estar perfeito pra muita gente, mas pra mim tá ótimo. E eu viajei também. Fui pra 4 países na Ásia, fui pra Nova Zelândia, viajei bastante dentro da Austrália. Curti muito, gente, minha vida. Então, assim, como eu falo, eu sempre trabalhei, estudei muito, desde muito novinha aqui no Brasil. Então, assim, eu queria mesmo um ano sabático, sabe? Descansar. Sabendo que eu teria responsabilidades, mas com pesos mais leves, assim. Então eu curti muito, passeei bastante, fui pra bastante festa, fiz bastante amizade. E assim, foi leve, meu intercâmbio foi leve. Eu não fiquei bitolada dentro de casa estudando, me matando de estudar. Não foi nada disso. Eu realmente vivi. Foi meu ano sabático, é o que eu chamo. E aí deu esse meu tempo, né? Deram 1 ano e 11 meses, na verdade, quase 2 anos certinho. E aí eu voltei. E eu voltei feliz, realizada, que eu consegui concluir os meus objetivos e totalmente satisfeita, sem me arrepender nem do que eu fiz, nem do que eu deixei de fazer. Não me arrependo de ter voltado, né? Não me arrependo de ter ficado 2 anos e pra mim tá tudo bem, né? Foi uma etapa cumprida e de repente, quem sabe, abrem novas portas, se eu quiser que isso aconteça. Mas na minha cabeça, gente, é assim, se você vai pra Austrália com o objetivo de ficar lá, você tem que ser função desde a hora que você chegar, entendeu? Porque burocraticamente falando, um visto de estudante, ele tem um tempo determinado. Você renova estudante, renova estudante, renova estudante, 6 anos assim, posso estar errado, algum ano a mais, um ano a menos. Mas uns 6 anos o país já vai falar, olha, você renovou já muito como estudante, você tem que ir. É assim que funciona. Se você quer ficar na Austrália, ou você tem que estar com um sponsor de emprego, ou com certificados específicos que são aceitos em determinadas regiões do país, para você poder receber um visto diferente que te conceda mais tempo, sem tantas exigências de estudo, entendeu? Enfim, tem vários meios para quem vai e quer ficar. Eu não fui fazendo esse esforço todo para ficar, eu fui só para viver e curtir. Então eu cumpri meu objetivo e voltei com o coração em paz, né? Então, eu acho que pra quem tá, de repente, vivendo uma experiência também de um intercâmbio, é mais ou menos esse o pensamento que você tem que ter. Traz os seus objetivos, conseguiu cumprir? Fique em paz com você, sabe? Não se cobra porque, nossa, aqui é um país de primeiro mundo, eu tenho que ficar aqui. Seria ótimo mesmo se todo mundo tivesse a oportunidade, mas não é assim, decidir ficar e o país vai te acatar. Primeira coisa, então assim, se você tem em mente ficar, trabalhe bastante, estude bastante, se muna de muitas informações para você conseguir isso, né? Se não, aproveite da melhor forma o tempo que você tiver no seu intercâmbio, no país que você tiver, para que o seu retorno seja satisfatório, que você volte realmente de coração em paz e pleno, de eu fiz tudo que eu queria fazer, tá tudo certo, e se de repente eu quiser cair no mundo de novo, você já fez a receita do bolo uma vez, você faz a segunda e você vai de novo, entendeu? Então acho que a gente tem que olhar as coisas com muito mais leveza. E assim, as pessoas que ficam revoltadas, né? Não, por que voltou, né? Gente, o Brasil tem muita coisa boa também que a gente aprende estando fora. A gente aprende a dar valor aqui pro sistema de saúde, apesar, né, da gente saber que é complicado, mas enfim, tem peso e medida pra tudo. A gente valoriza muita coisa aqui. Estar próximo da família, estar ligado ao seu mercado de trabalho, né? Então, assim, eu trabalho, né, como vocês sabem, e assim, eu já era graduada e pós-graduada, então eu pensei, se eu ficar 3 anos de repente aqui, eu morro pro mercado de trabalho lá, porque eu preciso estar antenada nas coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu achei que 2 anos foi um tempo legal. Voltei, consegui me estabelecer com empregos aqui rápido, né? Voltei a trabalhar na minha área, foi ótimo e tá tudo certo. Né? Então é isso, gente. Voltei, tô feliz com as minhas escolhas. Né? Se você também tá vivendo uma experiência dessa e tem uma dúvida, põe a mão no coração e você vai saber o que fazer. A gente sempre sabe, nossa intuição já tá meio que definido o que a gente quer, entendeu? Então é só fazer isso e se respeitar. Não tem importância o que o outro vai achar, o que o outro vai ficar indignado. É você vivendo a sua vida. Então viva da melhor maneira, aproveita muito e tá tudo bem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e deixem aqui sugestões para outros vídeos, outras dúvidas que vocês tenham e queiram ver, tá bom, gente? Um beijão!